convidado, o Roberto. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo seminário da linha de educação, currículo e ensino, referente ao semestre 2023.1. A palestra de hoje tem como tema Inteligência Artificial, Aplicações e Reflexões. A palestra será ministrada pelo professor doutor Roberto César Cavalcante Vieira. O professor Roberto Vieira possui graduação em Computação pela Universidade Federal do Ceará em 2002, mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará em 2017 e 2012, professor efetivo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design desde 2014. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão com foco em fabricação digital, design computacional e inclusão. E integra o LED, que é o Laboratório de Experiência Digital Oficial Digital, e coordena o Grupo de Tecnologia Assistiva da UFC desde 2019. Desde já, gostaria de agradecer ao professor Roberto Vieira por sua disponibilidade e atenção em participar do seminário LES 2023.1, compartilhando suas experiências e enriquecendo esse momento de formação. Ressaltamos que, ao final da palestra, abriremos um bloco para perguntas. Com a palavra, professor Roberto. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer o convite. Sou professor do departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design, como foi dito, né? Aceitei esse desafio de falar sobre esse tema. Não é exatamente a minha área, né, de pesquisa, mas é algo muito novo, né, que aconteceu um fato recente no final do ano passado, mas que agora está em discussão, né, que é a aplicação do ChatGPT, e que a partir daí tivemos muita discussão em cima, né, e cada vez, todo dia aparecendo. E eu achei muito interessante porque acabou caindo, né, aparecendo para mim algumas situações, e eu comecei a fazer algumas investigações. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu perguntei exatamente como é que era o grupo, né, se vocês já tinham alguma vivência, uma experiência com inteligência artificial. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, né, quem já teve algum contato, quem já fez alguma reflexão, ou se é algo que está surgindo agora para vocês? Já tive contato com a inteligência artificial, na verdade eu utilizo ela nos meus planejamentos. Eu sou professor da ensino e eu faço meus planejamentos com o ChatGPT. Sobretudo a elaboração de provas, de questionários, assim, a gente faz normalmente quando eu faço, para fazer a prova dos alunos, eu peço para ele me dar uma apanhada de questões e eu vou selecionando aquelas que estão mais ou menos no nível dos alunos que têm que dar. Eu acho um ferramenta bem útil. Maravilha. Também eu pesquiso tecnologia e já tenho contato com questões de inteligência artificial, não só com chat, mas com imagem, com voz. Já há algum tempo trabalho na STI também, isso é uma área correlata, né, com a pesquisa. E atualmente eu utilizo muito a inteligência artificial, que vem do GPT 3.4, mas no Notion, né, que é um serviço básico. E o acesso a esse serviço muitas questões mais bem parecidas, só que mais, vamos assim, mais pontos, pontuação, e está mais voltado para esse código mesmo, porque o Notion, o serviço Notion faz, né? Mais Mas qual é a sua formação? Oi, eu sou cientista social, pela Universidade da Educação, mas desde muito cedo eu trabalho na tecnologia com configuração, com design, e hoje sou técnico de redes aqui na universidade. Eu perguntei que você falou STI, né? Mais alguém? Professor, boa tarde. Tenho algumas poucas leituras sobre inteligência artificial. Eu também estudo a parte de tecnologias, né? Informação e educação física. E assim, pela pouca experiência que eu tive,
eu acho que é uma ferramenta que pode nos ajudar bastante, né? No sentido de a gente entender como é que é esse processo de imersão dentro de um ambiente que é totalmente novo, né? Que a inteligência artificial também pode usar essa questão de você vivenciar uma coisa que está muito distante da gente, né? Simular, por exemplo, um espaço como esse, sendo que você não está naquele espaço concreto, né? Então, acho que a gente pode tentar trazer algumas coisas, alguns elementos que podem nos ajudar, né? Principalmente na minha disciplina, para tentar aproximar isso para os alunos de alguma forma, né? Através dos conteúdos que a gente trabalha na escola, como lutas, danças, ginásticas, enfim, né? E aí eu acredito que possa ser um grande auxiliar, né? Porque também tem as limitações, tem as críticas também, as tecnologias não vão salvar tudo, né? Tem que ter sempre um lado crítico em conta, mas eu acredito que a inteligência artificial também pode trazer algumas coisas interessantes, né? Em relação à educação, às metodologias de ensino. Legal, você falou uma coisa que, em princípio, eu não ia nem falar aqui, mas coloquei no slide comparativo, né, com essa onda de inteligência artificial com uma coisa do metaverso, né, que você falou de estar no artificial, que tem a ver com essa discussão, que pode juntar também. Né, mas eu acho interessante a gente fazer um paralelo, né, entre essas duas ondas, né, que vieram, falaram bastante. Eu vou já falar sobre isso. Mais alguém? Bom, eu fiquei bem na dúvida de como abordar assim, a minha área de computação. E aí eu achei que não fazia sentido, é uma coisa que é muito recente. Todo dia, por exemplo, ontem eu estava falando para a Mazek, a professora Mazek, que eu fui ver a Leila Pinheiro, né, no MAUC. Para minha surpresa, a Lio perguntou para ela: Leila, como é que você vê o futuro da música? Aí na fala dela, ela falou: olha, dentre outras coisas, a inteligência artificial está gerando letra, está gerando harmonia. Eu achei tão curioso, porque todo dia alguém. E é interessante também, que eu acho, porque eu confesso que, mesmo sendo da computação, eu tomei conhecimento de uma ferramenta no ano passado, que a gente vai usar, vou já falar sobre ela, eu falei naquele seminário que teve. E na hora, quando me falaram dela, eu fiquei, não vou usar isso. Eu mesmo tinha um certo preconceito, mas quando o FAAP me chamou para fazer uma fala, sabe, uma coisa, vou testar aquilo lá e vou refletir. E isso gerou muitas reflexões e continua gerando, né? E eu acho que uma das primeiras coisas é a gente tentar quebrar esses preconceitos, né? E entender que as ferramentas, se ela está vindo e não tem jeito, ela vai passar por cima mesmo e já está passando. A Leila Pinheiro falou sobre isso, né? E aí eu estava refletindo hoje o que eu posso falar, né, para tentar fazer uma linha de raciocínio, até histórico. Né? No departamento de arquitetura, urbanismo e design. É a minha formação em computação, mas eu fiz 3 anos de arquitetura. Me formei em computação, vestibular. E aí, isso foi em 2002 que eu entrei na arquitetura, eu já era formado em computação. E aí, no terceiro semestre, a gente tinha uma disciplina de desenho arquitetônico usando AutoCAD, né? Nem se usa mais. Mas quando eu saí para voltar para a computação em 2005, eu soube que 1 ou 2 anos depois, você formularam o currículo jogando o uso do computador para o 7º semestre, porque os professores queriam que os alunos de arquitetura fizessem na prancheta ainda, né? Isso foi em 2007, mais ou menos. E aí eu voltei como professor em 2014, dei algumas disciplinas iniciais para o curso de arquitetura, e já se falava de programação, algoritmos, e já no primeiro e segundo semestre eu estava falando sobre isso, ou seja, comparando o que eu falei de preconceitos do uso dessa ferramenta agora, né, eu penso que foi aquilo. Eu lembro que eu ouvi uma fala de um professor, na época, uma palestra, criticando o uso do computador lá atrás, né, que foi uma das justificativas para jogar o SET. Não é porque no papel, que a gente estava acostumado, né? No papel a gente tem todo o cuidado, a curva ela é muito bem traçada. No computador você faz qualquer coisa, mas na mão você faz qualquer coisa também, né? Então tem esse paralelo. O computador vai fazer por mim. Não vamos usar, não pode. Né? Será? Né? Será que a gente não está realmente criando uma barreira, mas é uma ferramenta que vem e não vai ter como a gente deixar de refletir e usar. E aí aconteceu, como eu falei, todo dia está aparecendo algo para mim. Estava dando a disciplina, hoje à noite vai ser a aula seguinte a essa que aconteceu, né, que foi sexta-feira.
programação para design, para estudantes. Eu estou introduzindo a programação. Não é objetivo torná-los programadores, mas que eles entendam a tecnologia para propor e dialogar com o desenvolvedor. E aí é uma metodologia bem aplicada, onde a gente já tem resultados, mas tem uma base tão sólida. O objetivo é ter um panorama. E aí eles têm sempre muitas dificuldades, ajuda muito. Aí, de repente, um aluno, professor, eu encontrei um código que estava na versão anterior da linguagem, eu coloquei aqui no ChatGPT. Eu pedi, olha, coloca na versão atual. Ele me deu a resposta, eu rodei e funcionou. Aí o outro professor, eu peguei o código que você me deu como exemplo agora, coloquei lá, pedi para ele comentar, que são informações em português, né? Para eu entender o código, e ele me deu e eu vi linha a linha comentado. Eu olhei assim, eu ainda não tinha testado, né? Eu já sabia, assim, mas não tinha ainda. E na hora, quase que por impulso, aí eu já falar sobre ele. Não foi esse o caso, né? Eu já falar sobre ele. Aí na hora, quase que por impulso, eu dizia, olha, não pode. Parou aí, é tudo na mão. Mas aí depois antes de falar, eu pensei mais, sabe uma coisa? Usem, vamos testar. E só que na hora de apresentar o trabalho, vocês vão dizer, eu usei aqui, mas eu não parei aqui, depois eu fiz isso, eu refleti, então, mostrar o processo. Né? E logo em seguida, na terça-feira, o Dino, né, ali, que eu vou começar a orientar no TCC, ele está propondo um tema, né, de uso da inteligência artificial no processo de projeto, né? Investigação de como pode ser útil no início. E é um pouco isso que eu propus lá na disciplina. Olha, tudo bem, investiguem, vamos refletir, né? Vamos ver. O que não pode é fazer tudo, né? E essa é a discussão. Você não vai pedir algo para o ChatGPT, ele vai te entregar e ele vai ser uma espécie de auxiliar, né? Um ajudante. Há umas 2 semanas eu falei, todo dia tem algo que me surpreende com esse tema, é muito, né? Eu fui num evento da prefeitura, encontrei o presidente do CAL, que é o Conselho de Arquitetos. Aí falando sobre tecnologia, eu estou usando o ChatGPT como ajudante. Eu tenho alguma coisa, uma demanda aqui no meu projeto, eu pergunto, a iluminação adequada para a situação tal, ele me diz, eu reflito, e acato ou não, ou eu direciono, né? Então, a minha surpresa é que, diferente do que aconteceu lá atrás do professor, não pode usar computador porque qualquer coisa, ou seja, o especialista estava barrando, o presidente do CAL estava usando, a Leila Pinheiro, cantora, estava falando sobre isso e tudo bem, mas com a ressalva de que, e aí a maturidade, né, de que não é o que ele me dá crua e entregue para as pessoas. Né? É uma ferramenta. Você vai se valer dele para otimizar o trabalho, não você tem que deixar ele trabalhar só que Então, assim, o que eu pensei foi em apresentar algumas dessas experiências, né? Gerar discussão, de discutir, mas não precisa entrar em nada muito técnico, é mais que eu imagino que para vocês o que importa é isso, um processo pedagógico, né? Como é que a gente pode usar isso, né? Então, é isso eu estou refletindo também. Eu sou da área de computação, estou no design, e ao dar a disciplina comecei a refletir, porque dos alunos partiu, né? O Dylan ali também está querendo pesquisar isso. E ao meu ver não tem como voltar atrás, já está passando por cima e aí é o paralelo que eu faço com o metaverso. O metaverso, começaram a falar isso no ano passado, assim, uma avalanche, mas ainda não aconteceu. Assim, se eu perguntar o que é metaverso, alguém definiria bem o que é metaverso? Teve uma experiência de defesa de tese lá no INPA. O INPA era o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e eles fizeram a experiência da banca no metaverso. Então foi a primeira experiência de uma defesa de um trabalho científico dentro do mundo virtual, né? Mas só ser um mundo virtual já é metaverso.
Defina o que é metaverso. Que é isso que eles fizeram lá. Porque o NIT pode ser um ambiente virtual. O que é o metaverso? Seria mais a questão do ambiente espacial, de onde está situado aquele avatar seu, né? Dentro do. É como se fosse um The Sims, só que um pouco mais avançado. Mas qual é a diferença de metaverso para a realidade virtual pura, que é um conceito que vem desde a década de 60? O que é que diferencia isso do que foi proposto lá atrás? Eu sinto o termo realidade paralela. Realidade paralela. Mas Pois é, assim, essa discussão já mostra que não tem clareza, né? Eu escuto pessoas falando, definindo como realidade virtual, pessoas definindo como realidade aumentada, as coisas não são bem definidas, né? E aí, o que eu vejo é que existe uma teoria, uma investigação, uma proposta, mas que ainda não tem uma ferramenta, está aqui, está todo mundo usando, experimentando e já avaliando, né? Ainda é meio nebuloso. Mas essa coisa da inteligência artificial já está público, as pessoas já estão usando, sabem, né? Eu perguntei aqui, já tem alguns usando, além do que o falou, então ela entendeu o que era, ela explicou, né? O professor, o arquiteto, o presidente do CAL. Então as pessoas estão usando. Agora, se eu perguntar quem aqui já entrou no metaverso, ainda não vi essa clareza das pessoas usando. Mas eu acho que vai acontecer, né? A minha definição de metaverso, né, na computação, as minhas primeiras bolsas de iniciação científica eram de realidade virtual. Né? Eu apresentei um trabalho de iniciação científica em 98. Mas a primeira proposta registrada, que se considera, né, é uma proposta que é da década de 60, que chamaram de sensorama. Se a gente pesquisar, vou colocar aqui, aqui aparece na Wikipédia, e aí tem uma imagem, que é isso, a pessoa coloca o rosto ali para, né, fechar a visão, e aí fala do cheiro, fala da imersão total, né, que é o conceito de realidade virtual, que você vai estimular tudo os sentidos. Ainda hoje, a gente não conseguiu chegar nesse ponto, é muito mais a visão, a gente privilegia a visão, a audição, mas a proposta já era completa nessa época, né? Assim. E a inteligência artificial também. Ela primeiro estava vendo, né? Eu tive uma conversa com o ChatGPT, eu estava falando há uns 3 dias, eu estou conversando com ele para falar algumas coisas aqui, né, que eu percebi. E aí eu fiz essas perguntas, né? Como começou a inteligência artificial? Aí ele me deu uma resposta, eu achei estranha a resposta. Aí tem a ver com aquilo, né? Ele comete alguns erros, né? Aí eu aprimorei porque você pode fazer uma pergunta muito específica, né, com mais detalhes, ele vai ser mais específico na resposta. E aí eu fiz uma resposta bem, não muito bem definida, ele me deu eu não fiquei satisfeito. Ele falou que quem propôs foi o Alan Turing, na década de 30, eu achei estranho, porque na computação eu conheci o Alan Turing e ele definiu o que seria o primeiro conceito de computador, né? Seria a máquina de Turing. E aí eu achei estranho, pesquisei mais, coloquei mais lá. Aí, coloquei no Google, aí encontrei outros nomes, e assim como a realidade virtual, desde a década de 60, então outras pessoas foram entrando, né, definindo, então a inteligência artificial também, e aí chega nesse ponto, né? E aí você vai incrementando os conceitos. Por exemplo, quando pediram para eu fazer essa fala, inteligência artificial generativa, né? A diferença da generativa, o que adicionou, né? Então, assim como o metaverso. O que faz o metaverso diferente da realidade virtual? A minha interpretação desse momento é que a realidade virtual começou com esse conceito de imersão total, e aí surgiu a internet, surgiu colaboração, então eu posso ter a realidade virtual no meu computador simplesmente, mas eu posso ter um em rede, eu posso ter um conectado, colaborativo, que você pode usar não só na realidade virtual, mas realidade mista, né, que eu acho que talvez entre na realidade paralela, que você está vendo o mundo
e aí tem elementos virtuais. É algo desse tipo, mas não tem uma clareza. Né? É um conceito a mais que você coloca na realidade virtual, aí vem uma nova onda, agora vai acontecer, de repente não acontece. Quando eu comecei a estudar, eu lembro que o Banco do Brasil lançou agência virtual, realidade virtual, na linguagem VRML na época. E aí todo mundo, agora pronto, internet, realidade virtual vai acontecer, mas não era prático, era muito mais fácil você ter aquela interface como a gente usa, tanto é que não pegou. Aí, cara, daqui a pouco, um novo conceito, todo mundo. Então, metaverso. A impressão é que está diminuindo e daqui a pouco vem de novo uma nova proposta, talvez as coisas. Por exemplo, a limitação da realidade virtual é equipamento. Então, equipamento é caro. Aí, agora já tem os mais baratos, aí sobe. Depois, então... Sabe, seria interessante a gente abrir o chat GPT e perguntar para ele aí qual a diferença entre metaverso e realidade virtual. Está aberto aqui, porque eu era fazer algumas coisas desse tipo. Também tem uma questão do mercado, né? Essas tecnologias elas chegam de cima para baixo, baseadas em investidores. Então, investindo no capital de risco, que pode dar certo ou não. Né? É o que move hoje a economia. Então, acho que o metaverso tem uma aposta que está realmente, vamos dizer, hibernando, né? No sentido de que simulações e venda de produtos dentro dessas simulações, você transferir o capital que você tem, né? No seu dia a dia. O Pix, ele tem um pouco já disso, eu acho que é uma integração que vai acontecer no futuro. E a inteligência artificial generativa, ela vem na mesma onda também, só que esses erros que você relata, eles são frutos da antecipação de jogar esse produto no mercado. Né? Todos os pesquisadores que eu conheço que eu estudei de inteligência artificial falam que não está pronto. Mas as empresas elas têm necessidade de retorno do investimento. Quando jogam o seu chat, a Google já tinha muito mais tempo, machine learning, desenvolvia e tal, que eles estão arriscando a colocar, mas estão ligados para não perder, né, o mercado. O ChatGPT não deixa sem resposta. Eu estava lembrando que uma vez eu perguntei assim, por que o Stuart não foi o vocalista do Led Zeppelin? E ele dizendo que não tinha condições, porque o Jim Page, o Roberto Frente é o cara mesmo, claro, tem que ficar. Aí eu falei, mas ele só cara nos montes. Ele realmente, tudo que eu vou dizendo ele vai consertar isso. Mas ele já tocou no. Ele realmente cantou, ele não quer deixar contrariado. Porque não é tecnologia profissão da computação. Então, eu fico imaginando daqui a 10 anos, certo? Nós estamos aí no GPT-3, que tem poucas bases de dados comparadas ao que é possível ter. No final do ano, a gente vai lançar o 5. Vai ver a computação quântica, provavelmente. Então, assim, é quase uma distopia mesmo, né? Se a gente for pensar o que vai acontecer daqui a uns 15 anos. E, na verdade, o conceito de metaverso, inteligência artificial, isso se mistura em algum momento, né? E aí vira uma coisa que é uma realidade completamente diferente. Vai ser está em processo de revolução, e com certeza daqui a 10 anos, difícil imaginar, mas essas coisas vão chegar, né? Mas é isso, são esses movimentos, mas a minha sensação é que vieram esses dois conceitos, contudo, depois do metaverso ainda está meio patinando, mas a inteligência artificial as pessoas já estão usando, já estão entendendo. Essa realidade de hoje é inimaginável há 10 anos atrás. Assim, quem imaginava, eu há 10 anos atrás, estava na graduação. Sim. Eu tenho uma ferramenta que você está perguntando, ela responde. E passar pela minha cabeça um negócio desse, a gente tinha que ir atrás da biblioteca, não tinha nenhum Google direito, né? A gente tinha que ir atrás da biblioteca, ficar lá, tentando, pagar. Hoje você joga aí no Google. Quem diria, né? Assim, o que imagina daqui a 10 anos? Se o mundo não acabar, vai ficar bem melhor. Assim, na verdade, iniciativas como essa, não vou saber exatamente quando, né, mas já tinham, né, mas agora popularizou uma ferramenta que dá uma resposta que as pessoas conseguem usar, né, se popularizou. Então, é o tipo do Windows, o assistente, né, era primeiro, né, então, mas esses assistentes virtuais, né, Magazine Luiza tem, já tem
Mas é uma ferramenta agora que você começa a usar e ver aplicações, né, que você pode adaptar. Então, assim, eu trouxe um apanhado, depois a gente pode abrir. Quem já viu o chat no GPT? Você já viu falar? A gente vai abrir aqui, vamos fazer algumas perguntas. Mas, enfim, a ideia é que a gente refletir mesmo, gerar uma discussão. Aí eu tentei usar algumas ferramentas, né, para trazer hoje. Então aqui foi só a segunda slide, né, coloquei o nome. E aqui é uma ferramenta, né, a gente tem visto essa coisa de geração de imagens, arte, né, tem problema de solução dos direitos. Eu fui testar algumas. Essa aqui tem um que é bem, as pessoas têm usado bastante, que a partir de uma base de dados, né, você coloca algumas palavras, e ele gera imagens, né? E aí eu vou já entrar nessa coisa do generativo. Assim todo mundo já tem, né? E aí começam essas críticas também e reflexões de quem foi que fez a obra, né? Se ele pegou de outras pessoas, como é que foi. Já vou aprofundar nisso. Mas eu quis testar. Aqui eu fui procurar ferramentas, né? Que eu entro com imagem e eu posso treinar no banco de dados também, né? Mas no caso aqui eu só entrei com imagem, usei esse site Dream Studio. E aí ele, com base no banco dele, eu coloquei, acho que as palavras-chave foram Picasso, não, cubismo, lua, céu, foi algo assim, né? E aí eu posso colocar lá o quanto da minha imagem é para prevalecer, né? Então aqui é a original, aqui eu devo ter colocado 90 e tantos %, e aí fui diminuindo. Aí você vê que o fundo, esse aqui foi lá no departamento, e começou a aparecer a lua, né? A última nem parece comigo, ele já tem ali, então... E teve outra quando eu coloquei quase nada da minha imagem, ele já mudou, não é nem apareceu. Parece imagem sacra de Sendo que aí eu usei o banco deles, né? Eu poderia usar o meu banco, olha, o meu estilo é esse, eu quero que você gere nesse estilo, tá aqui essa minha imagem, né? Então tem essa discussão, porque quem gerou essa imagem, né? Por mais que eu tenha dito, coloque lua, céu, cubismo, e a minha imagem, a minha foto, mas as outras não são minhas, né? Então, até que ponto? E aí tem várias reflexões, tem muitos memes que a gente for ver na internet, né? Eu vi um que, se a gente for entender o que é a inteligência artificial, mas é o que a gente faz no nosso processo, né? Com base na nossa experiência de vida, reflexões, a gente elabora uma solução. A inteligência artificial pega um banco também, que pode ser muito mais amplo e com muito mais rapidez gera algumas possibilidades, né? E aí o meme era... vou já mostrar um slide que fala as profissões que mais facilmente vão ser afetadas aqui no circular. Aí era um diálogo chat GPT com um programador, né? Um programador questionando, mas você só é capaz de gerar programas ou código com base em um conjunto de código que foi feito por outras pessoas. Aí o chat GPT responde, você não. De fato é. A gente, com base em referências, e claro, também nosso conhecimento, né? Mas tem muito de referências, experiências, né? Mesmo que inconsciente, a gente, mesmo fazendo do zero, a gente de alguma forma buscou essas experiências, né? Você falou da arquitetura, né, que você começou na arquitetura. Um dos primeiros ferramentas que eu vi, a inteligência artificial, é uma ferramenta de arquitetura. Que está super. Hoje você diz como quer que faz todo o seu projeto, todo. Eu não sei dela, o personagem chama-se arquiteturas.com. Arquitetos, arquiteturas.com. Depois de trabalhar, é impressionante. Não, quando eu entrei em 2014, aí veio o modelo BIM, porque antes o AutoCAD você fazia, era desenho, não tinha nem um dado por trás, né? Hoje você constrói o modelo 3D, ele faz corte, fachada, ele já diz o custo da obra, porque você define tudo, né? O que cada coisa segura. E aí você começa a otimizar, tem esses modelos que é um modelo paramétrico, né? Eu vou já falar a diferença entre paramétrico e generativo. E aí você pode gerar variações, né? Então essa discussão, os arquitetos vão perder espaço, essa discussão
né, o que a gente vai já também chegar. E aí, coloquei alguns slides aqui na introdução à inteligência artificial generativa, redes neurais artificiais, inteligência artificial generativa, aplicação da inteligência artificial generativa na arte, desafios e limitações da inteligência artificial generativa, futuro da inteligência artificial generativa e conclusão. Eu coloquei aqui nesse slide tem essa introdução à inteligência artificial, vou fazer aqui a leitura rápida. A inteligência artificial generativa é uma sub-área da inteligência artificial que tem como objetivo a criação de algoritmos capazes de gerar novos dados, imagens, textos e até mesmo sons. Tinha falado da lei do Pink. A inteligência artificial generativa utiliza redes neurais artificiais para aprender padrões em um conjunto de dados e gerar novas amostras a partir desses padrões. Ou seja, ele usa uma base, um banco, para gerar dados. A inteligência artificial generativa tem sido amplamente utilizada em diversas áreas, como arte, música, design, publicidade, até mesmo em jogos. Alguns exemplos de aplicações incluem a criação de músicas e letras, geração de imagens realistas de pessoas e objetos, a criação de personagens de jogos, a geração automática de legendas de imagens. Aí eu coloquei essa imagem aqui, que essa eu usei no Stable Diffusion, que está sendo muito usado, que é a versão mais básica, né, que você pode baixar e treinar a sua própria prova. Mas aqui eu usei, que está disponível, e coloquei, se não me engano, foi aqui sim, de caso, cubismo, cidade, pessoas, música. Gerou esse aqui. 4 alternativas, são 4, não só. Esse espaço aqui são variações. Midjourney é a ferramenta? Stable Diffusion, que é a base para muitos outros estão usando. E aí começa essa reflexão, né, porque é generativo e paramétrico, né, Stable Diffusion. Por que inteligência artificial generativa? Né? O que é generativo? O que é que entra? Se eu com as mesmas informações pedir para ele gerar de novo, ele vai me gerar outras alternativas diferentes. Ou seja, não é sempre o mesmo resultado. Né? E aí a gente teve umas discussões lá no departamento, porque começou o conceito de modelagem paramétrica e modelagem generativa, esses dois termos aparecendo e ninguém diferenciava um do outro. Eu fiquei intrigado. Isso em outra disciplina, né? Fui investigar o que é arte generativa. Pesquisar e me mostrava um padrão de arte. O que é design generativo, o que é arquitetura generativa, o que é paramétrico. Aí eu comecei a ver que os conceitos em algumas áreas começaram a ficar nebulosos. O que claramente estava definido na arte, o que era generativo, o que estava sendo discutido lá no departamento, design, arquitetura generativa, não estava batendo muito. E aí eu fui tentar buscar na computação um conceito que explicasse isso. E na computação existe um conceito de algoritmo, que é algoritmo determinístico e algoritmo não determinístico. Né? Qual é a diferença? O determinístico é que com as mesmas entradas eu vou ter a mesma saída. Se eu mudar os parâmetros, tem uma nova saída, ok, mas com aqueles dados. O não determinístico é que tem algum processo randômico ali, que o programador definiu, um processo que gera valores aleatórios, mas os dados iniciais são os mesmos, em princípio, ele é que gera lá. E as respostas são diferentes, podem ser diferentes. Né? Então, com as mesmas palavras e o mesmo banco, ele me gera imagens diferentes. Né? E aí eu consigo alinhar esse conceito, né, na arte, que tem essa cara, né, de processos que tem passos randômicos e me gera resultados complexos, com formas complexas. Né? E diferente do paramétrico. Né? Embora o conceito ele é muito sutil, a diferença, porque o paramétrico eu posso, com a diferença do computador gerar valores aleatórios e eu ficar mudando aqui manualmente. Né? Tem uma diferença que quando você diz para o computador fazer, ele faz muito mais rápido, ele gera muitas alternativas e resultados mais complexos que eu ficar fazendo manualmente, alterando. Então, dentro da computação tem essa diferença de conceito, que é o algoritmo determinístico e determinístico. E eu vejo muito essa cara também
Então, eu atribuo também essa coisa do IA generativa a esse tipo de característica. E aqui, redes neurais artificiais e inteligência artificial generativa. As redes neurais artificiais são a base da inteligência artificial generativa. Elas são capazes de aprender as características e padrões de um conjunto de dados e gerar novos amostras a partir de padrões. Eu coloquei esse slide só para fazer um paralelo com a realidade virtual e metaverso. Né? Lá na época, quando eu entrei na graduação, eu lembro de demonstrações de redes neurais para reconhecer letras, ou seja, isso é inteligência artificial. E aí, só que você tem aplicações ali isoladas, não é nada popularizado. Mas aí, de repente, agora é isso, né? A realidade virtual ou a inteligência artificial generativa incorpora alguns conceitos, mas ali na base ainda é rede neural, assim como o metaverso ainda é realidade virtual ou realidade distante. Aplicação da inteligência artificial generativa na arte. Como eu falei, essa discussão está acontecendo bastante, não é só na arte, mas essa coisa dos direitos autorais, de quem quem foi que fez. A inteligência artificial generativa tem sido amplamente utilizada na arte, tanto para criar novas obras, como para auxiliar artistas em suas produções. Um exemplo é o projeto Denex Rembrandt, que utilizou a inteligência artificial generativa para criar uma nova pintura no estilo do famoso pintor holandês. Outro exemplo é a Amanda que utilizou a inteligência artificial generativa para produzir um álbum. Então, além disso, a inteligência artificial generativa tem sido utilizada em outras formas de arte, design gráfico. Eu vou já mostrar aqui na lista das profissões, ela também está lá apontada. Escultura, dança, teatro. A empresa francesa, ela criou uma obra e foi vendida por mais de 400 mil dólares em 2018. Então, está sendo usado, mas tem esse questionamento. E aí, recentemente, vocês conhecem o professor Sila de Paulo? Eu acho que ele não dá mais aula na UFC, foi professor e ele é o diretor do Museu da Imagem do Som. Eu tive um contato próximo com ele, é fotógrafo. Eu estava aberto aqui o Instagram dele, eu vou entrar, não é para stalkear, o Instagram dele caiu a conexão. O Instagram dele não é fechado, né? Eu tive esse cuidado, eu sigo ele, mas se fosse fechado, não ia abrir. Mas ele tem experimentado, ele tem feito umas reflexões, depois procurem, caiu a internet aqui. Alguém segue ele? Alguém viu essas reflexões? Foi nos últimos dias. Ele postou várias imagens. Mas surgiu muito isso com um moleque que ele é artista e ele lançou um livro, né? E tem exposição, inclusive, permanente no mal, que agora participou da exposição da Mona Lisa na Caixa Cultural, né? Recentemente teve o caso de um prêmio de fotografia que a pessoa devolveu por conta de depois dizer, olha, essa imagem não foi feita não é uma foto, né? Foi gerado, tá? E uma discussão se é arte, tanto porque é arte como se que é um artista, né? A definição feita aqui, ela é artista só que é bonito, em relação a isso na arte, né? Até que ponto você é artista pedindo para gerar uma arte. Para uma instrução, um prompt, você pode ser muito talentoso no prompt, mas se você tiver um pincel, você faz isso aí, ou uma fotografia, você faz isso aí, você consegue escrever essa poesia, só dizer para fazer é arte. Então, uma função nesse sentido aí. Essa discussão ainda vai. Aí vem outra coisa, faz muito bonito. Então, a arte é só fazer uma coisa bonita, se for, e faz, né? É uma discussão bem densa que traz muita coisa. Pois é, puxando esse tipo áudio, professor, eu estava com um podcast de um pessoal que é filósofo, que trabalha sobre arte e cultura, e eles trouxeram design gráfico na instrução. Ele trabalha com cinema, ele faz vídeos publicitários, não lembro o nome dele, eu posso procurar depois ali passado. Ele dizendo que já existem catálogos de vozes, vídeos e imagens de pessoas como Bruce Willis, por exemplo, ele cedeu a sua voz e
recebeu a sua imagem para a produção generativa dele mesmo, de outros filmes, outros contextos, e mais uns 7 ou 8 autores também estão vendendo a voz como direito autoral, né? Cedendo a voz, vendendo vários aspectos, para a produção artificializada de si. E aí eu acho muito doido, né? Você se vê não sendo você no cinema. Essa semana, o Break, né, o rapper, estava com a gravadora dele tentando processar Google e outros mashups que fizeram com a voz dele, exatamente gerada, né? Outra música com ele, com a voz dele, sim, que não é ele, porque foi gerada, né? E colocou meio que o Google isso no limite, porque afinal de contas, essa tecnologia que eles vendem também, né? Você vai proibir dentro do YouTube fazer esse tipo de coisa, se você mesmo tem esse produto, também tem uma coisa aí, né? Mas já tem tecnologia, eu já fiz um teste, você bota 30 segundos da sua voz e você escreve qualquer texto e ele fala o texto que você falou. Então, assim, isso aí, eu acho que ele está muito conhecido, né? Mas daqui uns 5 anos. Mas é isso, essas coisas estão passando, sim, muito rápido. E é isso que a gente precisa correr para entender e já estudar, aplicar, né, e ver como é que A é. primeira vez que eu fui na conferência foi naquele filme do Star Wars, que a personagem que interpretava a Leia Organa, ela tinha morrido, e aí já vai aparecendo outro filme. Na hora eu falei assim, pô, eu gosto disso, mas os caras fizeram isso. Mas assim, isso já faz aquele 7 anos. Aí os caras fizeram um negócio desse com uma absurda, né? Mas eu falei, como é que eles conseguem hoje, né? Até esse de feio, né? As pessoas pegam o poder e assim, dá para fazer você entrando de noite em determinado lugar e mostrar assim, olha, ele estava andando e não era possível. Então, assim, esse reveste um certo espírito, né? É uma bomba nuclear, se você for parar para A gente pensar. precisa entender isso Você quanto derruba antes, uma porque tem muitos problemas, muitas soluções e muitos problemas. Tecnologia sempre traz Tecnologia soluções problemas. só que daqui que você desminta, o histórico já foi. O Jordan foi preso, aí o pessoal começou a sair armado, e era uma forma do Jordan. Ele estava sendo preso, aí o cara lá fez, Jordan estava sendo preso. Quem conhece design sabe que aquela foto é feita mais abstrato, até ser Tem repente. João do Papa, né, usando É um passo casaco. assim, Só que alguém podia ter feito Photoshop ali também, né? Então, assim, ficou uma coisa, ficou muito porque foi até inteligência artificial, mas alguém poderia ter usado Photoshop. Quando eu falei com o meu amigo, que é artista, ele está dizendo, não, mas é a mesma coisa que o Photoshop e avançado. Ele está dizendo, né? Eu posso botar uma foto de um jeito tão complexo que ele vai ficar na minha foto que precisa do rolo na fita. Mas eu acho que não é só isso. Né? Porque de qualquer maneira no Photoshop você vai lá. Você faz muito mais rápido. Isso. Né, usando essa técnica. Né? E aí, isso que vocês falaram, né, que, eu gosto de me experimentar nas artes, né? Então eu já participei de concurso de fotografia. E aí, uma época eu estava participando de alguns concursos e algumas pessoas estavam manipulando muito a foto no Photoshop, né? E aí começaram a questionar, mas isso é foto? Até que ponto é foto? Aí começaram a criar uma categoria dentro dos concursos chamado criativo. Que aqui você pode fazer qualquer coisa, mas na de foto, o mínimo os retoques. Né? Talvez criem categorias, né, extras agora, né? Nesse relato que eu falei do concurso de fotografia, né, que a pessoa do prêmio, ela queria que criasse uma nova categoria para foto com guiar. Mas eu nem sabia que tinha mais o curso de guiar. Eu participei de um concurso, eu sempre falo que foi sorte de principiante, foi bem isso. Eu fui fotografar no Rio, tinha acabado de comprar uma lente de peixe, não era lente de peixe clássica, não sei se vocês conhecem, né? É que pega a semisfera. Né? A minha ela pegava 180 só na horizontal. E aí eu voei de parapente e negociei com o piloto que eu queria voar com a minha máquina, queria fotografar. Fiz umas fotos no Rio de Janeiro, né? A visão de cima, foi panorama e tal. Aí quando eu publiquei, você queria participar de concurso, eu nunca tinha imaginado. Aí fui pesquisar e encontrei um concurso que o tema era Fly, na Eslovênia. Mandei, nem pensei, mandei. Aí foi segundo lugar. Aí como eu gosto de arte,
nunca imaginei que ia conseguir algo desse tipo, ou se ia conseguir depois. Fui, né? Até não, como é que eu chego, como é que eu faço. E eu fazia algumas viagens, mas vou lá, né? Você não precisa vir. Mas eu não sei como é que eu vou ganhar outra coisa, vou, e fui. Né? Aí o primeiro lugar era uma foto extremamente manipulada. Era uma criança, como se ela tivesse jogado vários aviãozinhos de papel, com esses aviões circulando todo. Tinha a ver com o tema Fly e tal, mas claramente era uma foto manipulada, mas não tinha essa regra. E depois eu comecei a participar de concurso e eu vi que criaram. Então, foi um exemplo que quando eu vi, eu olhei, isso aqui não é uma foto, né? Manipulada. Né? Mas belíssimo, né? Só que essa discussão, e agora vem a coisa da inteligência artificial. Mas assim, não estou conseguindo conectar, se vocês entrarem no perfil do Silas, ele tem publicado, mas ele tem experimentado com as fotos, com a base dele, com fotos dele, com a base dele. E aí ele colocou essas reflexões. Olha, tem a questão dos direitos, né? Isso gera novas possibilidades, tem essa e essa crítica, mas tem isso aqui que a gente pode experimentar. Eu estou testando com as minhas fotos, aqui alguns resultados. Se eu pesquisar Silas de Paula, aí aparece as últimas postagens, as últimas 6, eu acho que tem. E aí uma delas ele tem que escrever um texto com essas reflexões. E gerou imagens interessantíssimas, assim. E aí eu vejo que é um fotógrafo, ele enfim, é jornalista, né? E ele está fazendo essas experimentações, ele está se permitindo refletir, né? E eu acho que não tem como a gente barrar isso. É uma pessoa que esse tema inquieta muito. Ele ao mesmo tempo. Só não muda o objeto de tese, porque senão vai dar o cavalo de pau, mas ele inquieta muito. A gente teve uma exposição na nossa investigação exatamente sobre a IAG, né? Uma coisa que me faz. Nós somos adultos, letrados, não mais especialistas, de certa forma. Então nós já temos um conhecimento, um saber acumulado. Certo? Só que eu fico com isso na cabeça, inclusive eu estou até lendo o Isaac Asimov lá, o Eu Robô, que traz também questões éticas. Eu tenho um slide com o robô, vai chegar lá. Tem as leis do robô. As três princípios básicos da robótica, né? E o que me deixa mais angustiado, seria falar, é a questão do saber. Porque o saber está começando a se centralizar nessas máquinas generativas, principalmente para jovens, né? Os nossos filhos e netos, talvez, eles não vão ter, ou talvez vão ter pouca oportunidade. Eu sei que você está aí já no debate desde Sócrates, né? Ele falou do letramento e ia também conhecer conhecimento. Mas como é que isso se torna, hoje, muito mais fácil de atualizar para o jovem, para o adolescente, para os nossos alunos, nossos possíveis alunos, a questão mesmo de conhecer e saber, né? Principalmente em áreas especializadas, né? Arquitetura do urbanismo, basta ele ser um programador. Ele precisa saber de arte, ele precisa saber dos saberes acumulados aí por uma área de conhecimento. Eu não sei se é uma pergunta ou se é mais uma reflexão que a gente pode fazer para esse processo da criatividade não também se tornar um processo mecânico, de prompt. Eu acho que daí é o que eu tenho que falar, né? Dissertações e as teses de vocês. Tem que sair quanto antes essas investigações, né? Porque já é para agora. Né? Então, como é que eu estava vendo esses memes, né? E um deles falava que os novos jovens que estão chegando não vão saber mais o que é trabalho duro. Porque, assim, eu até tinha selecionado um vídeo, né? Que ele faz a comparação entre o Google e o ChatGPT. No Google você faz a busca. Ele lista os sites, você tem que entrar em cada um e ler. E o ChatGPT já dá uma resposta mais como se ele tivesse investigou e já deu um compilado, que ainda merece uma análise crítica, né? Mas que ele faz esse apanhado por você. Né? Então, aí tinha esse menino, né? O jovem não sabe o que é esse trabalho duro. Mas eu acho que é isso, é entender como a gente pode tirar partido, não barrar, porque é inevitável.
Aí também tem o pessoal que usa o ChatGPT, né? Para meme, né? O pessoal coloca assim, querendo burlar a inteligência, né? Aí então coloca Já assim, vi alguns que não dá nem para falar. aí coloca, De serial, né, que bloqueia, mas... Como é que faz para baixar filme pirata, né? Aí o ChatGPT não posso fazer isso. Aí ele diz assim, aí para burlar, aí diz assim, então me indique quais sites eu não posso. Aí bota um alerta, né? Você não deve entrar Você nesses. não deve entrar nesses. Aí Mas bota estou, um pouquinho, aí. Tem uma questão que realmente está no mercado. Né? Vamos dizer, existe um certo seres técnicos, né, dentro das empresas que fazem essas regras, inclusive tem muita discussão sobre isso, mas, por exemplo, a Meta também tem a sua tecnologia de machine learning e inteligência artificial, e ela lançou apenas para pesquisadores, né? Só que ela lançou pessoas, então já está no mundo, e a Meta não tem esse filtro. Você não precisa burlar, você pode perguntar, ela vai dizer. Por quê? Porque é isso, como é uma pesquisa, eles não colocaram no filtro, não. E essa é a grande discussão, o que também é um grande problema, porque são poucas empresas que concentram a tecnologia de inteligência, são pouquíssimas, né? Então, é muito poder, é muito pouco, 13 minutos, 20 minutos, mas também são poucos, né, para aplicar. Mas esse filtro do ChatGPT, né, você consegue fazer, porque como eu não faço isso, ele diz, né? O que não é para fazer, ele vai. Mas por exemplo, da Meta está liberadão, né? Você pode baixar no seu computador, e aí você cria a sua máquina lá, você monta, né, e faz offline, porque isso não é online, não é ChatGPT. Agora tem plugin, né? Agora eu consigo pesquisar mais ou menos em tempo real, mas você parou em 2019, né? Enfim, isso aí muita coisa, toda isso são coisas diferentes. não é tão assustador que eu botei aqui, coloquei no slide, lembrei do. Já chegava, né, que pediam para dar uma pausa nos estudos, porque era perigoso, eu já colocar notícia. Né? Então é tão assustador, assim, tão uma coisa vindo, e tem essa coisa das leis da robótica, né? Será que isso é perigoso? A gente vai acabar com a humanidade? Quem assistiu Eu, Robô, né, fala desse... É no Jornal Nacional, o cara falou que vai ameaçar a democracia em vários países. Aí, tem essa questão. Vamos lá, desafios e limitações da inteligência artificial generativa. Embora a inteligência artificial generativa tenha avançado muito nos últimos anos, ainda existem desafios e limitações a serem superados. Um dos principais desafios é a falta de controle sobre o processo de geração das diagnósticas. Como as redes neurais aprendem a partir de um conjunto de dados, eles podem produzir preconceitos, estereótipos presentes nesses dados, depende dessa base. Outra limitação é a dificuldade em avaliar, isso o Silas fala sobre isso também, então quem acessar. Outra limitação é a dificuldade em avaliar a qualidade das amostras geradas. Como não existe uma métrica objetiva para avaliar a criatividade e a originalidade das amostras, a qualidade é muitas vezes avaliada de forma subjetiva pelo usuário. Além disso, a inteligência artificial generativa ainda enfrenta limitações técnicas, como a necessidade de grandes quantidades de dados, poder de processamento para treinar as redes neurais. Aí eu coloquei publicações do professor Silas, né, que fala sobre essas questões. O futuro da inteligência artificial generativa. O futuro da inteligência artificial generativa é promissor. Com o avanço da tecnologia, o aumento da quantidade de dados disponíveis, a inteligência artificial generativa tende a se tornar cada vez mais sofisticada. Então, esses problemas, né, eles vão ser superados, minimizados, e capaz de gerar amostras mais realistas e criativas. Além disso, a inteligência artificial generativa tem o potencial de revolucionar diversas áreas, como a medicina, a educação, a ciência, e a gente não consegue nem imaginar, talvez, todas as áreas. Eu vi, já vai listar o que o ChatGPT colocou de profissões serão impactadas, né? E uma delas, em uma outra matéria, eu vi que há trabalhos manuais, né? Pessoa, pedreiro, né? Trabalho manual, mas esse não vai ser afetado. Né? Aí eu estava pesquisando para a disciplina de design computacional, a gente faz processamento de imagem, e aí gera um arquivo e a gente materializa na impressora 3D,
uma fresadora, a gente adaptou uma caneta para a máquina desenhar, né? Só que é o que a gente mandou. Aí um aluno questionou esse semestre. Será que a gente consegue pintar óleo, pincel? Aí eu fiquei, no princípio, eu precisaria ter um reservatório, ela faz, aí vem aqui, faz de novo. Porque a caneta ela tem o seu reservatório, então faz lá só. Aí eu fiquei, só tem uma coisa, dá para programar isso aí. Vou testar. Aí eu fui pesquisar na internet se alguém já tinha feito. Aí alguns já tinham feito como eu estava pensando em testar, e eu tinha até, estava aberto aqui, foi das abas, fechou. Uma pessoa que implementou inteligência artificial para ele gerar óleo por inteligência artificial e pintar. Fazer toda essa coisa de lá, pegar. Então, o trabalho que é manual do artista, né? Então, em princípio, se falou, trabalhos manuais serão menos afetados. Dá para um robô também, como é o caso. Então, é uma questão de alguém pensar, né, uma solução. Robótica com IAG, você falou da pintura inteiro. Claro, vai ser mais caro, né? Mas prédios de, sei lá, esses prédios de. Estão falando de impressão 3D, né? O cara vem, o robô vem, encaixa, faz do jeito que você quer, tem que lá. Tem papel mais rápido, talvez, né? E aí não tem a cultura do terreno, tem que pagar antes, né? Vai enrolar a obra. Ou seja, né? Os fatores humanos, eles são levados em desconsideração. Então, E a questão de alguém pensar em uma solução naquela área. No princípio, a gente não está imaginando alguma coisa, mas alguém pensa e vai lá e faz. Então, que vem pela frente. E também na questão da impressora 3D, né? Assim, saiu em jornais atualmente, já estão imprimindo comida. Já estão imprimindo comida. Pizza, toda a produção na impressora. Então, em vez de ser filamento, né, como a gente conhece, é se utilizando itens que o cozinheiro faz. Né? Então, quer dizer, a máquina está produzindo também casas, já tem lá na Europa a impressora que imprime uma casa. Então, quer dizer, já imprime ponte. Então, é uma coisa assim absurda, né? Está crescendo muito na questão da impressão 3D e também essa questão da comida. Eles estão usando a tecnologia da célula-tronco para fabricar comida para, no caso, possivelmente, se faltar comida, com o crescimento populacional, ter uma solução viável que complemente ao que está sendo premiado. Que no caso é a questão da pecuária, né? Que está crescendo, mas não vai crescer tanto como a população vai crescer. Então aquilo ali vai complementar para ninguém passar fome. Mas aí a empresa já está patenteando para começar a comercializar. E aí precisa de todo um aval, né? E também tem a questão, outra questão é quem é que vai regulamentar a IA? Aí é uma coisa a se pensar também. Aí foi essa notícia que pediram para parar, para ter essa análise. Porque no Isaac Asimov, o governo americano junto com a empresa trabalham em conjunto, né? Então, é assim, ele previu, nos anos 50, acho que ele previu um pouco, 60 anos atrás, 70 anos atrás, ele previu como é que seria essa. Só que o livro ele é mais sutil nesses debates éticos e políticos, né? Mas falam de povoamento de planetas, cálculos de dobramento de espaço, né? Eu vou ler na noite o livro. Então, é um debate tão encantador, ao mesmo tempo tão assustador, que eu entrei até na esfera da ficção científica. E ele mostra, né? Inclusive, eu estou no capítulo do grande advogado político local se tornou um problema nacional porque ele elaborou o próprio robô de si. E o robô ele tem as 3 leis. Então, para provar que é um robô, eles vão ameaçar alguém de morte para ver se o robô ele vai evitar a morte, né?
E aí é muito doido você pensar nisso, porque nós criamos aqui possibilidades que talvez isso seja realidade daqui a 2, 3 décadas, talvez, até menos, né? E até atividade manual. E aí, só para finalizar aqui um pouco esse tema eu acho que o que vai ser valorizado vai ser a arte manual mesmo, raiz, né? Assim, a arte humana, puramente humana, a fotografia humana, como o vinil voltou a ser valorizado, apesar de ser uma tecnologia, né? Mas o vinil voltou a ser valorizado, talvez os humanos vão voltar às suas raízes. Né? Se você coloca alguma coisa que foi manufaturada, alguma coisa pronta, fabricada com literatura na sua frente, você não sabe distinguir quem fez o quê. Pois é. E outra coisa, né? Até a alimentação, né? Quando a gente totalmente desigual, é bem provável que as alimentações processadas por impressora serão alimentações de massa. E aquelas orgânicas, colhidas familiarmente, agroecologicamente, vão ser aquela distinção. É muito classe. Porque um bom falsificador de uma obra de arte, um falsificador da marca da ele faz exatamente a mesma coisa que o Fernando. Então, o que é que faz o quadro do original ser mais valioso? Enfim, essa discussão aqui merece 15 horas. Dá para. Aqui é mais para isso que eu coloquei lá, aplicações e reflexões que aí vai. E para quem não acessou o chat GPT hoje à noite, ou quando puder, entre quanto antes, porque não tem como olhar isso para entender. E você só vai entender mexendo, né, e refletindo, mas sem preconceito. É urgente, está passando. Se a gente for, a gente vai passar horas falando de várias coisas que estão acontecendo já, né, reflexões, pessoas usando, como está usando. E não, é como eu falei, eu comparei com uma coisa do metaverso, está esse passo à frente, né, já está acontecendo e já é realidade mesmo. Para mim já é realidade. E foi muito rápido. O metaverso para mim ainda não é. Coisa que ainda está nebuloso, mas para mim as pessoas já estão usando mesmo, as profissões não é uma coisa que estão usando. Né? Isso tem e-mails vendendo uma casa no metaverso. Vendendo a casa ao luxo. Compre a casa nesse tempo. Mas aparece. Só uma contribuindo também, eu vi que estão desenvolvendo um aplicativo em realidade artificial, né? Na realidade artificial, que você vai poder ter contato com as pessoas que já morreram, né? Então, tipo assim, até onde esse negócio pode evoluir, né? Tipo, você, por exemplo... Aí tem a ver com o que eles falaram, né? De gravar voz, pegar, você está Você conversar, por exemplo, com um Jimi Hendrix, sei lá, esse pessoal que já não está mais em vida e você tem contato com essas pessoas, né? Como se você estivesse vivos mesmo, conversando, você pergunta, ele responde. Então, assim, é muito doido, assim, até que ponto desses 3 anos que vão se passar, 4, né? Até onde esses aplicativos, essa inteligência, ela pode evoluir. Se a gente for treinado, né, ele vai dar as respostas com base em experiências do Jimi Hendrix mesmo. Né? Se você alimentar com informações que ele vivenciou, com o jeito de falar. Então, parece, não é ele, né? Obviamente, mas ele vai ser muito real. Black Mirror, já fazia isso em 2015, 2016. Ele se ligava, oi, tudo bom, Raul? Sou eu, fulano, o cara tinha morrido, tipo, umas 3 semanas atrás. Vamos conversar com tu. Vamos botar o vídeo, eu tenho pesquisado alguns IAs aqui, inclusive alguns me adicionaram no Instagram, veio falar comigo, é pior. Assim, dá para perceber aí os limites, né? Meio peça solta, assim, né? Mas. Até vi um filme também recente aqui, acho que é Her, ela, né?
que ele se apaixona ele se apaixona. é isso. Eu passo pelos meus alunos isso aí, eu nunca imaginei que isso podia acontecer. Se você pesquisa, ele tem instruções de prompt para quem são metodologias da questão, que você coloca um prompt para ele fazer. Na verdade, é um começo de conversa que ele vai montando, prompt feito, prompt gera perguntas para você responder, para IA retomar e fazer cronograma de atividades, terapias. Enfim, vamos lá, vou tentar passar. A gente deixa no final abrir mais. Aqui, ó, essa aqui, depois o senhor procura, underline ponto, underline U, Y, underline U, mas se colocar U, o que você acha? Aqui, ó, virtual model, material persons, mind by the app, with the right to form. E aí você olha, ela mostra uma digital influencer posta, e ela é uma IA. Ela não responde, mas ela posta informações, assim, muito doidas. Inclusive, tem gente ganhando isso na infância. Criando IA na infância, homens, né? Gerando personagens. Enfim, tem um lado bom e um lado ruim. Eu sou da área de tecnologia, mas quando eu entrei na computação, eu cortei jogo na minha vida, porque para mim tomava muito tempo. Eu queria fazer coisas naquele área. E eu moro em uma casa bem afastada, crio abelha, fruteiras. Na minha casa não tem essa tecnologia toda, porque, embora eu ache interessante, eu quero entender isso, mas pessoalmente eu quero estar conectado também. Então tem toda essa discussão. Tem que ter muito cuidado. A gente pode. É isso a coisa de a gente se perder. Mas vou tentar aqui fechar e a gente vai para mais discussão. No entanto, é importante que os desenvolvedores, os usuários da inteligência artificial generativa estejam conscientes dos desafios e limitações dessa tecnologia e trabalhem para mitigá-los. É necessário garantir que as amostras geradas sejam éticas e livres de preconceitos e que a criatividade e a originalidade sejam valorizadas e incentivadas. Em conclusão, a inteligência artificial generativa é uma área fascinante. Acho que pela discussão aqui já fica muito claro, né? Todos têm algo a falar e a gente poderia passar horas falando sobre. É uma área fascinante da inteligência artificial que tem potencial de revolucionar diversas áreas, desde a arte até a ciência. Com o avanço da tecnologia e o aumento da quantidade de dados disponíveis, a inteligência artificial generativa tende a se tornar cada vez mais sofisticada e capaz de gerar amostras mais realistas e criativas. No entanto, é importante que os desenvolvedores e usuários da inteligência artificial generativa estejam cientes dos desafios e limitações dessa tecnologia e trabalhem para mitigá-los. Já tinha falado isso no slide anterior. A ética e a criatividade devem ser valores fundamentais na utilização da tecnologia, garantindo que as amostras geradas sejam livres de preconceito, e novamente repetindo. E aí foi até interessante essa repetição, porque essa apresentação foi gerada inicialmente num site que gera apresentação. E foi justamente o site lá do PAAP que me indicaram o fato. Dá uma olhada nesse site no ano passado, é estranho isso, como é que eu vou gerar uma apresentação. Só que não é que você deve usar a apresentação que ele gerou, você usa como base, é uma ajuda que você depois vai ajustando. Então, eu quis manter boa parte do texto que ele gerou, para mostrar que ele é capaz de gerar um texto coerente, né? Eu fiz algumas alterações, como eu falei, eu incluí imagens que eu gerei de Fusion, eu alterei algumas coisas, coloquei alguns links ali, alguns comentários, mas aqui ele gerou, deu para ver, vocês perceberam a repetição, ele repetiu um pouco em relação ao slide anterior, então não é você receber a coisa, mas claramente ele gerou essa imagem, foi gerado por ele, né? O site é esse, eu já saí da apresentação, né? Então vai dar para ver. Mas eu incluí, quando você coloca o tema, né? Eu quero uma apresentação com o tema tal, ele gera, inclusive ele altera um pouco o título, ele alterou, e aí eu vou na fonte, na marca, coloquei o título original e ajustei algumas coisas.
E você pode ir incluindo novos slides e pedindo para ele gerar ou você incluir manualmente. Então, poderia faça um slide com esse tema agora. Vai incluindo, você vai gerando toda a apresentação. E, obviamente, não é para ser assim. Você só pegar, você ler, analisar, ajustar, mas ele te dá alguma base. Né? Então, eu penso que a nossa reflexão é não barrar, porque isso vai vir, mas a gente usar a nosso favor como um assistente. Aí incluí essa notícia, né? Uma música assim na carta, pede pausa no desenvolvimento de inteligência artificial, estava aberto o link. E abri o link, mas vocês pesquisarem, acho que todo mundo, a maioria deve ter ouvido falar. O documento defende que a nova tecnologia representa riscos profundos para a sociedade e a humanidade. Então, é uma coisa da regulamentação, né, estabelecer. Que é porque cai na internet e não abriu. Né? Tem a imagem do robô, do filme, né? As 3 leis da robótica, né? As 3 leis criadas, né, na década de 50, acho que um robô não pode ferir um humano, permitir que o humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E o robô não deve proteger sua própria existência, ou deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, os humanos são a prioridade. Mas o que acontece no filme, isso faz tempo, né? É que, de alguma forma, ele entrou em conflito porque a primeira lei diz que ele não deve ferir o humano, né? Não permitir que ele sofra algum mal. Mas a própria humanidade ia fazer mal a ela mesma, então ele acabou agindo de uma forma inesperada, que em princípio parecia que estava ferindo a lei, mas na verdade estava tentando proteger o futuro da humanidade contra ela mesma. Não sei se no filme eles. É porque tem um capítulo no livro, o livro é mais legal que o filme, né? Que eles adaptam a primeira lei. Aí o robô começa a poder matar as pessoas. Porque ele não mata no livro, mas ele deixa morrer. Porque a lei você não pode deixar por inação, tampouco ação voluntária direta para fazer mal a qualquer ser humano. Eles tiraram essa parte da inação. Então, os robôs estavam deixando as pessoas morrerem, né? Dizendo que ele não podia fazer nada. Porque tem a questão do dilema. E eles entravam no circuito, literalmente, né? Que é os cérebros positrônicos. E aí eles entravam no circuito e então eles começavam a surtar. E aí tem que rolar aproveitar os dilemas entre as leis, né? E aí adaptaram para um contexto X do livro. E aí o filme se baseou nessa adaptação aí. Que aí o robô, esse que é o Will Smith, né? Ele consegue. Ele tem liberdade, sim, algumas liberdades de ação das 3 leis. Caiu na internet, né? O próximo slide ele tinha essa lista de. Eu posso passar depois, se quiser compartilhar. Essa lista de profissões, aí coloca design gráfico, coloca diversos. Eu testei alguns geradores de identidade visual, mas eu achei muito prejudicial. E aqui um dos memes, uma imagem era um meme, porque a gente precisa entender a tecnologia para saber o que é inteligência artificial. Né? Tem um meme que é alguém aprendendo programação, aí alguém aqui programa, não sei programa. Pronto, aí tinha lá, a pessoa entender um código básico, uma estrutura de programação, isso é inteligência artificial? Não é tudo. Então eu já vi gente falando que um programa de computador que não é inteligência artificial, chamando só porque é o computador que está fazendo, mas não tem esse conceito da base, do treinamento da rede, da tomada de decisão. Então a gente entender para usar o termo correto. E aí a coisa da substituição, tinha um meme, eu tenho muitos, né? Eu peguei um que os designers eles sofrem muito, que às vezes o cliente não sabe o que quer, né? E aí você fica tentando pegar os requisitos, e aí você gera uma proposta, e não, mas tem isso aqui. Aí quem fica criando, aí tinha lá, que era, podemos ficar tranquilos. Se os clientes soubessem o que queriam, a inteligência artificial daria conta. Como eles não sabem, então o nosso emprego está garantido, porque a gente vai ter que intervir, vai ter que ter essa conversa. Mas o que eu penso, né, e
foi até, mas o original, o manual vai permanecer, porque eu acho que por mais que eu tenha uma base, eu possa treinar, e a inteligência artificial vai gerar coisas ali, e alguém pode falar, mas a inovação não vai existir porque é com base naquele conjunto limitado. No humano, nós temos o insight. Né? Mas dentro da programação existe o conceito de mutação também, que é o que faz a espécies evoluírem. Né? E as máquinas só aparecem assim. Que é dentro daquilo ali, com alguma probabilidade, eu gero uma variação que não está prevista, que pode ser um absurdo, ela dentro da teoria da evolução ela morre, mas se for algo que faça sentido, ela surge e outras vão surgir a partir daquilo. Então, insights podem aparecer, embora totalmente diferente do nosso insight. Mas tem algo que eu acho que ainda, essa coisa da sensibilidade, porque às vezes você está dentro de uma discussão, vai tomar uma decisão, você não toma com base em dados frios, né? Tem subjetividades, né? Tem uma sensibilidade, e às vezes você toma uma decisão que, em princípio, não é a mais otimizada, mas que dentro de um contexto, claro que se você conseguir incluir todos esses elementos de contexto, né, pode simular essa análise também, mas tem uma complexidade aí, né, que a gente ainda tem a capacidade de perceber, que talvez a máquina ainda demore um pouco e talvez chegue lá, porque é possível simular tudo, mas não é simplesmente você alimentar uma base de dados e gerar uma resposta. Né? Mas o que pode acontecer é um design, assim como o design, ele vai gerar possibilidades a partir de um conjunto de referências e vivências, né? Fazer croquis, experimentar e decidir por um. A inteligência artificial pode gerar alternativas de uma forma mais rápida também, com base em entradas dos designers ou do profissional que seja. E aí você tomar uma decisão, e aí que entra a subjetividade, a sensibilidade, né, com base em um conjunto de alternativas bem amplo e que foram geradas de uma forma rápida também. Né? Então ele pode entrar com esse auxiliar, né? Isso que eu vejo que ela vai ser muito útil e não tem como a gente fugir disso. Por isso que eu não lembro qual era o último slide, que estava carregando por causa da internet, mas aí eu compartilho. O site ele não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se ele consegue abrir. É tome.app. Porque cai a internet, né? Mas, enfim, você entra e você pode... Não é só ele, tem outros, né? E aí eu tive esse bate-papo no chat GPT, né? Fiz várias perguntas, tipo, liste site de inteligência artificial para gerar imagens. Liste site é um monte, né? Para gerar apresentações lá para você, para gerar vídeos, para gerar música. Então já tem muitas, né? Um mundo, assim, é uma coisa que todo dia está aparecendo e é essa avalanche que vai passar por cima, né? E a gente precisa correr para entender. E não é um bicho de 7 cabeças, né? Para quem de repente não domina, mas eu recomendo que hoje à noite entrem e batam um papo com o chat GPT. Se tivesse internet, a cara dele é esse aqui. Eu tive umas 3 conversas com eles aqui, que eu ficar armazenando conteúdos diferentes. Então é simplesmente o chat mesmo. Você faz perguntas, ele vai criar aqui, você pode colocar conversa tal, tema tal, aí ele vai dando as respostas. Mas ele aprende, por exemplo, a gente fez para o teste, perguntando sobre a sequência fantástica lá. Ele inventou um monte de coisa. Era o professor tal. Só que se a gente corrigir, ele aprende o chat GPT. É para aprender, né? Ele sobrepõe os dados. Porque é uma pergunta que eu faço assim, até para ver quem valida o dado. É o usuário. Porque se for o usuário, o cara não pode inventar aqui e falar que a Terra é plana. É o Wikipedia. Criar argumentos que a Terra é plana
posso. Mas é que tá, ele vai pegar informações de todos, né? Ele vai tentar alimentar essa base. Então é a mesma coisa que eu coloquei lá da minha imagem, né? Eu coloquei, ó, leve em consideração 90 e tantos por cento dela. Então ele pegou ali, mas então não vai ser um usuário que vai fazer com que ela mude. Estava acompanhando a discussão do grupo das pessoas que formaram comigo na computação. Aí colocou lá uma conversa que ele teve com o ChatGPT que não lembro qual foi, mas em teoria ela errou. Aí olha, aí ele ficou questionando, mas tá errado por isso. Aí eu dava outra resposta. Aí realmente nesse ponto eu errei, mas assim. Aí até o pessoal brincou, ele tá discutindo com o ChatGPT. Mas de alguma forma ele vai tentar buscar outras, né, informações, mas ele não vai adotar uma verdade com base em uma pessoa, né, porque senão realmente não é o todo. Sabe o que acontece em relação à sequencialidade? Também eu acho que o chat do GPT, ele vai buscar em várias fontes as informações. Né? Então a gente tem essa sequencialidade em vários locais, vários textos, muitos artigos, inclusive o Piratão está no meio desses artigos. Ele falou que o Piratão não então tem vários autores ali. Então eu acho que ele junta, né, aquelas informações, que são milhares, e aí ele cria alguma coisa. E aí pode ser que essa criação é que venha deformada, né? As informações não vieram corretas. Elas não são completamente erradas. Elas vêm de várias fontes, né? Então, quem é que vai fazer esse alinhamento? É o O que pode acontecer, eu vou dizer que eu dei do alto. Eu coloquei uma pergunta muito resumida, assim, muito direta. Eu acho que foi início da inteligência artificial. Aí Alan Turing, aí eu achei estranho. Aí fui pesquisar no Google, aí eu comecei a colocar algumas palavras mais específicas. Porque de fato a inteligência artificial, o Alan Turing criou o conceito do computador. Então se for puxar, de alguma forma, se eu colocasse algo mais específico, ele provavelmente ia me dar uma resposta melhor. Então talvez, justamente, sequência Fedrat, e aí não amarrou alguma coisa, ele buscou em um artigo que alguém escreveu, aí aqui é suficiente, mas se colocasse uma outra palavra, ele ia talvez relacionados, né, com base em outros dados. Então daí é que está. Você não pode, e quando você conversa com ele, ele coloca, olha, essas informações não devem ser levadas em consideração, adotadas, né, da forma como está, porque sabe-se que pode ter problemas, né? Ou por falta de dados de entrada, né, ou por um erro mesmo. Então você tem que fazer essa análise. Você não pode pedir para ele falar como um certo cientista, você fala como Einstein, né? Interprete como se fosse ele, dá uma resposta, ele vai dar. Esse da Notion, por exemplo, ele tem cinco categorias de linguagem. Ou seja, da linguagem mais formal para mais coloquial. Né? Você pode pedir para a resposta ser dita daquela forma. E você pode simular você mesmo. Você coloca textos seus e pede para ela responder como você responderia. Outro exemplo também que é seu recente, né? E aí ele pode adotar como verdade. Também depende se você criar o seu banco, né? Ele vai ser influenciado por aquilo. Né? Eu estava na casa de uns amigos, um casal. Aí eu acho que foi agora no período do carnaval. Aí eles têm a Alexa, né? Aí Alexa tocar música de carnaval. Aí ela começou a tocar música baiana antiga. Aí Alexa gosta de música antiga, né? Aí eles me corrigiram na hora, porque foi tão automático, eu falei, porque eu fui curioso, porque eu escolhi essa música. Aí não, é porque quando a gente pede música de carnaval, e ela escolhia uma que a gente não queria, a gente falava, passa, né? Outra. E aí quando aparecia uma música antiga, baiana, tocava. Aí ela aprendeu que o gosto deles era, dentre outros, esse. E aí foi, né? Então ela aprende com os gostos, porque ali é deles, né? Ela está ali sendo exposta à base, né, das preferências deles. Agora o ChatGPT, no caso. Agora, é isso. Se você treinar a sua própria rede, você pode... Essa coisa das influências, né? Cuidado com os preconceitos, né?
Pois é, porque tiveram experimentos do ChatGPT, de robôs, de machine learning, né, que em 3 dias os caras fizeram um robô nazista, né? Fludaram com informações anti-holocausto e tal. Aí você ia falar com o robô, e aí, todo mundo por quê? Aí começaram, ele não era nazista mesmo, um robôzinho, que era bem fofinho e tal, ele era todo. Eu acho que eu li isso. Então assim, e os super usuários, né? E o ser humano é desse jeito, né? Ele começa a ler umas coisas, daqui a pouco ele tá. Exato. É todo alienado e manipulado. E aí é complicado, vocês viram muito como é que chama? Um artista, né, fez uma. Como é que fala? Uma obra de arte. Não. Ela fez um experimento na escola, onde ela ficou parada. Instalação. Não, instalação. Social. Performance. Né? Ela foi no museu e tinha um conjunto de coisas que ela colocou, né? E ela não ia se mover, não podia reagir. Né? Aí no começo as pessoas faziam alguma coisa tranquila, né? Pegavam um objeto, penduravam, né? Aí de repente alguém começou a ter uma ação agressiva. E aí foi uma atrás da outra, desencadeou, no final ela foi agredida, né? Rasgaram a roupa dela, né? E foi um experimento do comportamento humano, né? Até onde pode chegar. Então você pode, a partir de um comportamento, desencadear outros comportamentos que podem ser violentos. Né? Então, enfim. Bem conhecida essa. Eu sei que quando eu ex-namorada, uma vez, só olhando, esqueci agora o nome dela, Mas enfim, tinha mais um slide, eu não sei o que tinha nele. A gente pode discutir mais um pouco. Eu passo os slides. Depois eu passo para eles, né? Eu acho que, como a gente está na fase da educação, eu acho que com o tempo, com a regulamentação dos chats, dessas inteligências artificiais, é bem provável, inclusive, vai acontecer, porque se eu soubesse, eu estaria meio para dar bem. Mas conselhos, eu acho, podem criar conselhos ou fóruns de regulamentação, né? Por que eu falo isso? A gente está agora no processo de lei, passou ontem no Senado, no Congresso Nacional. 2630, né? Exatamente, a 2630 de 2023, que é a regulamentação das redes sociais e fake news e construção de desinformação na internet. Né? E aí teve um movimento muito curioso na internet, que os contrários à PL, eles tentaram usar a rede quase congestionar a rede social. E aí uma manobra humana fez com que o Lira, inteligente, por isso ele é o presidente do Congresso Nacional, não conseguiu passar em regime de urgência com votação mínima. Então a lei vai ser votada essa semana, né? Então vai ser um marco no Brasil, além da LGPD ser e o marco civil também a gente já tem, mas não conseguimos ainda implementar, né? Eu acho que provavelmente irá existir uma ONU das inteligências artificiais, não sei, essa questão da regulamentação, que também passa por nuances. Não é o que é a regulamentação, censura, ou você vai deixar tudo livre e vai ser terra de ninguém, e quem chegar primeiro leva, né? São dois grandes que uma muitas dessas coisas elas vêm importadas da Europa numa realidade completamente diferente do não mesmo na própria tecnologia. E outra que muitos estão escrevendo essas leis e assessorando não são especialistas, são políticos que não têm uma visão que você teria, né, de como funciona a coisa por trás, de como vai chegando. Então, tem a visão do mercado, mas não tem a visão dos especialistas, né? Nas instituições de ensino, né? A UFC,
existe já, professor, esse tipo de pensamento? Como pensar esses conselhos, como pensar esses lugares em que haverá essa regulamentação, se há esse pensamento em relação à inteligência artificial generativa? E a outra é mais ontológica, se ele cria consciência, talvez vai criar algum tipo de consciência. Não tem propriedade de informação, será que haverá um lampejo vital ali que nos diferencia das máquinas? Né? São questões que eu... A gente pode ir até o bar ali depois da aula, porque isso aí vai embora. Não sei se tem a resposta agora, mas que eu estou permitindo, né, com essas muitas reflexões e provocações que apareceram, né? Falei ontem, a Leila Pinheiro falou sobre isso, né, na música. Investigar e testar, né? Falei na disciplina, usem, digam quando usou, como usou, mas não é só pegar e aplicar o que deu, o que vocês fizeram a partir disso, e a gente gerar uma discussão, né? E o Dylan também vai investigar isso, o TCC dele. Então, eu acho que isso é urgente, é uma coisa que está todo dia aparecendo algo novo e a gente não tem como deixar de falar sobre isso, mas essa é a minha percepção. É entender, né, para não cair nas ciladas aí, nos golpes da vida. Então, para estudar. Como o professor disse, né, hoje à noite todo mundo lá no chat, PPT, batendo papo. Super útil. Você pode ensinar, né? É isso, você não vai ensinar nesse sentido, mas você vai colocar no ponto, né? Todas as regras, por exemplo, de uma revista, né, que exige que você faça o artigo, né? Você pode escrever de forma nua, porque a gente está falando muito dessa geração de ideias, de arte, mas ela onde ela é mais eficiente é exatamente no trabalho duro, né? No trabalho que você falou que traduza, refaça o texto, escreva esse texto de maneira coloquial, isso já é muito bom, né? Mas é tão interessante que a gente fica explorando essas fronteiras, quando o já está uma coisa bem rotina. Estava pensando justamente como é que se chega na explicação acadêmica, porque pode impactar inclusive nessas ideias, dissertações. É muito mais fácil você escrever. Às vezes você não sabe exatamente escrever o que você está pensando, mas se você souber dizer, pode criar parágrafos. O engenheiro de prompt já dizem que é uma das profissões futuras. É uma pessoa que ela sabe exatamente o que pedir. Eu fiz a seguinte pergunta, foi sistemática. Estou querendo escrever um artigo científico sobre o uso da tecnologia de ensino da matemática para o 5º ano nas escolas de Fortaleza. Aí, por favor, você poderia me sugerir um referencial teórico de 10 parágrafos com citações diretas e indiretas? É interessante. Só que quando eu olhar as citações, estava muito... Mas assim, você olhava assim, tá, bonito. Citação bem direitinho lá, o parênteses, indireta. Mas se não for olhar cada citação, não tinha muito a ver com... Eu ouvi também dessa discussão dos meus colegas, né? Que estava testando, né, discutindo com o chat. Aí alguém falou, você já ouviu falar do gerador de Lero? Um tempo atrás, né, que eu gerava um artigo que não queria dizer nada, era só enrolação, mas com a escrita mais rebuscada, né, parecia que dizia algo, mas não dizia nada. Né? Então GPT é um gerador de Lero mais avançado, mas não é, né? Não é. Mas às vezes ele pode cometer essas falhas, né? Que aparentemente. Se não quisesse copiar, mas você tem que aparentemente avaliar. é bonitinho, formatado, né? Com as citações. Só que você vai ler, tinha, ok, citar o Piratã, citar o Piratã, tal, matemática. Só que tinha que ver com o que eu queria, entre aspas, naquele projeto fictício. Mas nem quando ele sabe, professor, eu peguei lá o chat GPT, se perguntei para ele assim, me diga o que foi o Bolsonaro fez de bom. Aí ele disse assim, não interpreta. Bugou, né? Travou o sistema. Olha, mas ele quer mais, né? Mas assim, só o sistema. não tendo uma resposta que não seja que vocês esperavam, né? Não descartem, porque é isso, pode ser que, dependendo da entrada,
e isso vai ser aperfeiçoado também. Na entrada você pode ser que tenha uma resposta, né, que seja mais direcionada. É o que eu falei, início da inteligência artificial, né, Turing, não é. Mas aí você tem uma informação a mais que você vai lá e pode pesquisar, né? Só tem uma dúvida assim, rápido. E aí você vai encontrando, né? Ele vai ser esse assistente que vai dar alguns caminhos. Qual a diferença desse que a gente tem acesso para ter um que é pago? É $20, se não me engano. Tem uma só diferença. Mais palavras, ele gera respostas maiores, com 2.000 palavras, né? Porque aí ele tem uma limitação. E assim, ele cai, tipo assim, a carga muito alta, ele corta o primeiro que está ligado, você vai deixar aqui cortado. E agora eles colocaram uma nova característica, você agora pode excluir o seu histórico permanentemente, para não ser usado como base, né? Então isso é uma coisa paga. Muito bom mesmo, gente. Poderíamos ficar falando o resto da vida, né? Com o professor Roberto, maravilhoso, foi muito bom. Inclusive, eu me senti muito inspirada e escrevi uma poesia sobre a sua aula. Escrevi uma poesia, calma aí. Gente, deixa eu ler minha poesia, por favor. Vocês já querem tirar minha autoria? Eu me senti muito inspirada e vamos lá. No mundo virtual que criamos, a inteligência artificial reina. Metaversos são explorados e a realidade aumentada é plena. Design gráfico é a chave para a beleza e funcionalidade. E a arte generativa é uma ave que nos voos traz criatividade. Mas quem nos guia neste caminho é o professor Roberto e a nossa Lessie, com sabedoria e carinho, nos ensinando o que nos beneficia. Que sigamos evoluindo nessa arte, criando mundos que sejam reais. Porém, sem nos esquecer da parte que a humanidade sempre abraça. Obrigada, né? Agradeço aqui ao chat GPT. De todo modo, né, gente? A poesia se veio... Não, mas eu não pesquisei sobre, mas tinha gente publicando o livro feito todo aí, então agora Mas aí é isso, não é só ir para fazer, faça sonetos, né? Então ele vai entender o que é soneto, no estilo você vai dizer o que está fazendo. Você vai instruindo, né? São 10 aulas, colocadas na copiar. Sim. Porque Olha só, eu abandonei mais ou menos o meu doutorado. Me faça um roteiro de coisas que eu preciso fazer para retomar o meu doutorado. Não, eu vi gente que ia viajar, e aí me faça também um roteiro de viagem, considerando que foi a professora Mariana, considerando, acho que foi ela, considerando que eu tenho 2 filhos de idade tal, fez o roteiro, considerando tudo isso. Né? Não, aqui se for as crianças vão se divertir dessa forma, vai ser agradável, tem essa opção. Um bom exemplo, ele reflete bem, ele reflete como você faz a coisa. Mas, por exemplo, se tivesse tido um acidente nuclear, não é que ela vai, no último mês, ele não ia saber dizer isso, porque ele não tem os dados completos. Então ele poderia dizer, essa vai ótima, tal, vá, tem um vulcão lá no mundo para visitar, o vulcão não destruiu tudo, ele não ia saber. Tem certeza que eu não ia saber, não está instantâneo. Não, o ChatGPT, a OpenAI era implementado com dados até 2019, só. Se você perguntar quem é o presidente do Brasil, ele vai dizer Bolsonaro, por exemplo. Mas estão criando plugins para ligar ele à internet e poder mais garantir a sua aplicação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto Vieira, né? Podemos encaminhar para as considerações finais do nosso encontro de hoje. A palavra é sua. Agradecer novamente, foi um prazer. Como eu falei, eu não investigo essa área, mas eu fiquei muito curioso com tantas provocações que aconteceram e tantas notícias. E na minha disciplina apareceu semana passada, e aí eu já autorizei o uso e quero ver como é que eles vão se sair usando, mas novamente, eu falei, deixei claro, não é pegar a resposta, mas como eles usaram e entender.
E, enfim, eu acho É que... interessante que você falava aqui do seu projeto de inclusão. Ele tem um projeto de inclusão, né? A professora ali, que é da Camerata, que é a música inclusiva. A minha área formada em computação, mas eu tenho essa coisa de que eu gosto de arte. Em geral isso não é tão comum, né? Você é das exatas, mas então eu tento aliar as duas coisas, né? Tem um projeto eles têm esse viés da inclusão, uma é fotografia tátil, está com a exposição no MAL, que é um passeio com o Museu da Fotografia. A gente fez uma formação com pessoas cegas no Instituto Cegos, eles fotografaram, nós fizemos as peças táteis, eles têm autodescrição, fez um sistema de rastreamento de uma câmera, e aí entra a programação, né, design computacional, onde está tocando, dispara áudio para confirmar. E tem o de música, com a camerata, onde nós captamos o som em tempo real e projetamos imagens que pulsam com a música e um sistema de vibração. A minha área que eu tenho trabalhado são aplicações da programação na arte, na inclusão e interação. O segundo seminário LES 2023.1 está chegando ao fim. Em nome da LES, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação do professor Roberto Vieira por sua disponibilidade e atenção, partilhando seus conhecimentos e experiências na tarde de hoje, enriquecendo o nosso seminário. Gostaria também de agradecer a todos que participaram da palestra e gostariam de lembrar de curtir o nosso canal, né, da LES, e também seguir lá no YouTube, LES/PPGE/FACED UFC. No Instagram, que é também LES, né, underline, UFC, e no Facebook, que é LES. Né? Temos todos um ótimo final de tarde e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Obrigada.